está chamado na espiritualidade, né? Das palestras públicas de quarta-feira. Tem alguém novo chegando na casa hoje? Não? Todos já frequentadores? Maravilha. Bom, hoje nós teremos o imenso prazer de ouvir a nossa amiga Thelma Rala, que nos falará sobre liberdade. Vou dar início ao preparo, para a gente já ir nos harmonizando, após essa Ave Maria também. Pelo livro Linha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aventar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido com oportunidades de desculpar mentaliza represálias violentas, o caluniado com ensejo de perdão divino recorre à vingança, o incompreendido no instante azado de revelar fraternidade e benevolência reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Então, após o preparo, vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a esse Mestre Jesus, a toda a espiritualidade dessa casa, de Dr. Bezerra, a todos os mentores, guias espirituais da Thelma, que ela possa, com bastante tranquilidade, passar o fruto dos seus estudos, que todos nós aqui presentes nos dois planos da vida, tanto encarnados quanto desencarnados, que nós possamos manter os nossos ouvidos abertos, principalmente os nossos corações, a tudo aquilo que aqui iremos ouvir, que nós possamos refletir com todo o nosso coração esses ensinamentos que o Mestre nos deixou. Então, é com muita gratidão que iremos dar início à noite de hoje, o estudo de hoje, e que todos nós tenhamos uma noite de muita luz e de muita paz. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva e Maria de Nazaré esteja em nossos corações, iluminando as nossas escolhas e o nosso caminhar. Então, eu hoje, antes de vir para cá, o dia todo,
eu fiquei... esse estudo da noite sobre liberdade não saiu da minha cabeça o dia inteiro, né? E aí de manhã, quando eu me dei conta que hoje era o Dia Internacional da Mulher, falei, nossa, nem me toquei que o dia 8 de março ia ser o Dia Internacional da Mulher e eu iria fazer uma palestra, senão teria escolhido a igualdade, não a liberdade. Mas, como tudo se interliga, né? Não existe liberdade sem igualdade, não existe liberdade e igualdade sem solidariedade. Então, todas essas leis divinas estão intrinsecamente ligadas, né? Então, hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, eu fiquei pensando, o que eu falo antes de começar a refletir sobre liberdade, sobre esse dia? E fiquei pensando mesmo, porque eu penso muito isso, eu falei, não sei por que tem um Dia Internacional da Mulher, se todos os dias são dias da mulher, do homem, de todos nós, do ser humano, né? E nessas minhas reflexões durante o dia todo, eu cheguei à conclusão que existe um Dia Internacional da Mulher. Eu já deveria ter chegado a essa conclusão antes, né? Porque durante muitos anos nós não tínhamos direitos a nada, nenhum direito. Durante muitos séculos, né? Não foi nem muitos anos, muitos séculos, milênios, a mulher era renegada a segundo plano, um plano nem segundo, terceiro, quarto, quinto. Não tinha vez, não tinha voz, não tinha fala, não tinha nada. Então, com as conquistas que foram realizadas de alguns anos para cá, pela luta de tantas mulheres por direitos iguais, nada de absurdo, né? Mas simplesmente direitos iguais. É por isso que temos um dia para lembrar a todas nós, não só aos homens, mas principalmente a nós mulheres, que essa conquista é real e verdadeira. E a gente não deixe de se perder tudo aquilo que nós conquistamos durante todos esses anos. Que a gente não se esqueça do nosso lugar, da nossa responsabilidade enquanto mulher, né? Porque para Deus não existe. Nós, ora somos mulheres, ora somos homens, mas enquanto mulheres aqui na carne, a gente precisa lembrar que precisamos nos respeitar, para que todos nos respeitem também. E aí eu falei, o que eu falo? Já falei isso tudo. Mas aí caiu na minha mão, não caiu, eu olhando aqui, eu encontrei uma postagem do Rossandro Klingen, que eu acho que a maioria de nós aqui conhece, é um psicólogo, palestrante espírita, e que ele fala sobre a mulher. E ele diz coisas que todas nós precisamos ouvir, gostamos de ouvir e sabemos que é isso, mas muitas vezes precisamos ser lembradas, né? E tem tudo a ver com a liberdade que vamos refletir essa noite. E ele fala, mulher, você não precisa dar conta de tudo o tempo todo para que reconheçam que você é capaz. Nenhuma mulher deve carregar sobre os ombros o rótulo de Mulher Maravilha ou de Mulher Guerreira para se sentir valorizada. Ser mulher já carrega toda a grandeza de quem você é. Você não precisa agradar a todo mundo, nem servir o tempo inteiro para ser digna de admiração. Não precisa do rótulo de mulher doce e bondosa, uma mulher santa que nunca disse não a ninguém. Você, mulher, não precisa esconder as suas emoções e disfarçar as lágrimas para parecer forte. Não, as suas emoções também são a expressão da sua força, dos seus limites e dos seus desejos. Não é xerique, não é frescura e não é chororô. Você não precisa ter vergonha de envelhecer, nem detestar as suas cicatrizes e marcas de um corpo que gerou vidas, sobreviveu a lutas que só você conhece. Encerre as crenças de que mulher só é bonita até parir. Não se compare ao ouvir fulana, parece que nunca envelhece. O corpo da cicrana parece de menina. Sua beleza vai muito, mas muito além dos rasos padrões de aparência, e sua história e individualidade são bem mais encantadoras. Você não precisa se policiar o tempo inteiro para não errar, nem esconder o que você pensa com medo de ser julgado. Talvez
você tenha crescido ouvindo meninas educadas, não falam isso, não pensam aquilo, não agem dessa maneira, mas não reverbere isso. Sua voz é o caminho para você conseguir os seus limites. Você não precisa de menos enfeites ou de mais roupa no corpo para provar que merece respeito. Quando te disserem, olha os seus modos, menina, se dê ao respeito, isso tinha muito mais a ver com quem falou do que com você. Você não precisa deixar de se cuidar para provar que é inteligente, nem se esforçar para corresponder ao estereótipo de que beleza e inteligência numa mesma mulher não existe. Existe sim. Você sabe que a tolice de quem tem a grandeza de tudo que você é capaz. Você não precisa abdicar de você mesma para você ser boa mãe, boa filha, boa esposa. A sociedade insiste em dizer que uma boa mãe se dedica integralmente aos seus filhos, que uma mulher de verdade prioriza a felicidade do marido e que, no fim, só a filha é quem cuida dos pais, mesmo que isso seja uma escolha sua, porque você é capaz de cuidar do outro antes de cuidar de você. Você não precisa ter medo de mostrar o seu brilho, nem de carregar a culpa de não conseguir ser tudo aquilo que esperam que você seja. Para merecer amor, você só precisa de uma coisa, você só precisa ser você. E aprender a se amar através da avaliação do seu coração, não dessas inúmeras vozes que te disseram o contrário ao longo da vida. É que toda a força e potência que está aí, do lado de dentro, só quem pode ter acesso é você. Use. Isso se chama autoamor. Então é isso, a gente precisa ter essa liberdade de ser quem a gente é. A gente não conquistou a nossa liberdade até agora para que sejamos iguais aos homens. Não somos. Até porque nós não somos iguais aos homens, nós somos mulheres. E precisamos ser respeitados naquilo que somos. Na nossa singularidade de ser mulher, na emoção de ser mulher, na inconstância de ser mulher, com humores diferentes e com uma capacidade que é só nossa. Então essa liberdade é que a gente conquistou. A gente não precisa ser diferente do que a gente é para a gente ser respeitado. Bom, entramos agora então nessa liberdade no todo, né? Essa liberdade que a gente sonha tanto, homens e mulheres, que a gente acha que a gente, para ser feliz, a gente tem que ser livre, e tem mesmo. Agora, que liberdade é essa? E a gente luta o tempo inteiro por essa liberdade, às vezes de uma forma equivocada, às vezes não, mas sem entender bem de que liberdade a gente está falando, né? E quando a gente vai no dicionário, o significado de liberdade nos diz o seguinte: faculdade de uma pessoa poder dispor de si, fazendo ou deixando de fazer, por seu livre arbítrio, qualquer coisa. Gozo dos direitos do homem livre, independência, autonomia, permissão, ousadia. Mas essa liberdade que nós vamos refletir hoje, essa liberdade que nós vamos pensar hoje, né, é uma liberdade que vai muito além do significado que tem liberdade no dicionário. É uma liberdade mais profunda, que fala da nossa alma. É uma liberdade que caminha lado a lado com a responsabilidade de ser. E é sobre essa liberdade que a gente vai refletir. Na terceira parte do livro, é a terceira parte, né? São as leis divinas, as leis morais. Na terceira parte do livro dos Espíritos, Kardec estuda lindamente as leis morais. E dentro dessas leis morais, que são as leis divinas, está a lei de liberdade. Porque a liberdade é uma lei de Deus. Então, ela existe, ela é real e é para ser vivida, essa liberdade. E ser respeitada em mim e no outro. Então, para que a gente possa fazer essa reflexão,
muito melhor do que eu, infinitamente melhor. Eu seria até um desrespeito meu não seguir Kardec nessa reflexão, porque todas as leis morais, eu não sei se todos já estudaram ou leram sobre as leis morais dentro do Livro dos Espíritos, ela é de uma grandeza, de uma explicação, de uma clareza, para que a gente entenda o caminho a seguir, porque segundo o próprio Kardec nos fala, os Espíritos nos falam, a gente só é infeliz quando a gente se afasta dessas leis. Então nada melhor do que a gente conhecer, entender, para poder viver essas leis e encontrar aí sim esse caminho da felicidade. E lá no capítulo, eu convido a todos que leiam a parte terceira, porque eu não vou ler tudo, porque é imensa essa reflexão sobre a lei de liberdade que Kardec fala. Eu só vou ler alguns tópicos para que a gente possa refletir junto. Mas eu aconselho que vocês leiam, nem que seja por curiosidade, porque é maravilhoso esse estudo sobre a lei de liberdade. E aí a gente vai seguindo aqui as reflexões de Kardec, né? E as duas primeiras questões, Kardec pergunta aos espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa se vangloriar de gozar absoluta liberdade? Eles são categóricos: não, porque todos precisam um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então essa liberdade tão sonhada que a gente tem, principalmente quando é adolescente, né? Estou doido para fazer 18 anos, 21 anos, para sair de casa, para ter liberdade, para ninguém mais me mandar, vou fazer o que eu quero. Isso não existe. Isso é ilusão. É ilusão. Porque todos nós precisamos um dos outros. E é como eu falei lá no início, né? Todas as leis se interligam. A lei de liberdade está profundamente ligada ali à lei de sociedade. Se eu ignorar a lei de sociedade, como é que eu vou viver uma liberdade equilibrada? Isso não existe. Então não existe essa liberdade total, ampla e restrita, que eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não existe. E aí Kardec continua: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E os espíritos lhe respondem: nas do eremita do deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. E isso do eremita no deserto, ele vai estar, se a gente for se isolar de todo mundo e viver sozinho para gozar de liberdade absoluta, a gente vai estar desrespeitando a lei de sociedade e a lei de igualdade e a lei do progresso e a lei de justiça, de amor e caridade. Então não existe isso. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, nós precisamos estar juntos, um do lado dos outros. E se precisamos estar juntos, a gente precisa ter um limite para essa liberdade, porque o meu direito termina quando começa o direito do outro. A minha liberdade de fazer o que eu quero termina quando eu começo a interferir na liberdade do outro. Então toda liberdade, tudo aquilo que eu faço, eu escolho, tem um limite, e esse limite é o outro, é a convivência, é o mundo em que eu vivo, é a sociedade que eu preciso respeitar. Tem uma frase de Paulo famosa que é: tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Né? Tudo me é permitido e nem tudo me edifica. Então, se eu fizer tudo o que eu quero, provavelmente estarei fazendo coisas que possam vir a prejudicar o outro e a me prejudicar. Então, essa liberdade que a gente tanto sonha e tanto quer, ela tem um limite. Ela tem uma hora que ela diz: opa, para aí, né? Porque como Jesus nos deixou, nos falou, a regra áurea dele é: não façais aos outros aquilo que não queres que os outros nos façam. Então aqui já me restringe essa liberdade ampla e total. Eu preciso pensar no que eu vou fazer, eu preciso ter escolhas certas, eu preciso ter uma reflexão em cima dessa liberdade, daquilo que eu desejo, né?
verdadeira liberdade total é diferente a interpretação que nós temos. Totalmente diferente. Liberdade para nós é o quê? Fazer o que eu quero, comer o que eu quero, ir aonde eu tenho vontade de ir, não vou dar satisfação da minha vida a ninguém. Não é esse o desejo de todo jovem? Aí fica a mãe lá se estribuchando para saber onde ele está. Mas eu sou dono do meu nariz. Não é não. Porque na hora que o cerco apertar e o telefone tocar, é a família que sai correndo para ajudar. Então você não é livre, você não vai se virar sozinho. Nós precisamos dos outros. Então que liberdade é essa? Você se vira sozinho? Não se vira. Então isso é ilusão. A gente acha que a gente é livre para dar vazão aos nossos impulsos e os nossos instintos completamente descontrolados, completamente fora do padrão de amplitude do respeito ao próximo e muito voltado para o nosso interesse particular e normalmente egoísta. Isso que para nós é uma liberdade equivocada, quando na realidade a verdadeira liberdade não está ligada ao mundo material, não está ligada ao materialismo. A verdadeira liberdade está intrinsecamente ligada à conquista da nossa alma, à evolução da nossa alma, à nossa caminhada evolutiva. É a isso que está ligado a nossa verdadeira liberdade. Quanto mais conhecimento moral, quanto mais evolução moral eu tenho, maior liberdade eu vou conquistando. É assim até quando a gente vai reencarnar. Vamos lá, vamos preparar aqui sua reencarnação, Paola. Vem participar aqui. Eu vou fazer isso. Peraí, você ainda não está capacitada para fazer esse tipo de escolha. Então a minha orientação, como sua mentora, é para que você escolha determinadas coisas. Aumenta lá. Por enquanto ainda não. Conforme ela vai evoluindo, quando for chamada novamente, vamos preparar a sua volta, a sua reencarnação. Aí ela já vem com um projeto. Ok, isso você pode. Então, quanto mais evolução moral eu tenho, mais liberdade eu tenho de escolher o projeto da minha vida. Então, não está ligado à vida material. Essa liberdade que a gente almeja é uma liberdade moral, é uma liberdade evolutiva, é uma liberdade do nosso espírito, que vai fazendo conquistas passo a passo a cada reencarnação. Porque a liberdade, ela vem de bracinho dado, colado com a nossa responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade, eu não posso ter liberdade. A minha liberdade vai crescendo à medida que eu tenho maturidade e responsabilidade para exercer essa liberdade. Senão, eu vou fazer o quê? Eu vou enfiar os meus pés pelas mãos, eu vou me prejudicar e vou prejudicar a todos aqueles que estão à minha volta, né? Então a nossa liberdade, ela precisa e tem que ser utilizada com responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade ao falar, a gente precisa ter responsabilidade ao agir. A gente não pode sair por aí fazendo e falando qualquer coisa sem nenhuma noção, sem filtro. E aí eu falo um monte de verdades ali para Maria Helena, um total falta de educação, e falo para ela, mas gente, eu estou sendo sincera, não, estou sendo mal educada, inconveniente, estou usando mal a minha responsabilidade. Então tudo que a gente faz tem que ser pesado, medido, analisado, com muita responsabilidade, para que a gente não venha desvirtuar a liberdade que a gente tanto deseja, né? E lembrando sempre que a minha liberdade termina aonde começa o direito do outro, para que eu não venha invadir. E a gente, como mãe, a gente acha muito. A gente acha muito que a gente tem total liberdade, direito e dever de interferir na vida dos nossos filhos, né? E é assim como o pai faz com a gente. O que o nosso pai faz conosco? Quando estamos muito na nossa infância espiritual,
tem alguém para ir decidindo, não é? Vamos decidir, essa encarnação da Thelma vai ser assim, a próxima vai ser dessa maneira, agora ela já está mais crescidinha, ela já pode decidir determinadas coisas. E quando a gente atinge uma certa maturidade espiritual, segundo o Dr. Miguel, estamos na adolescência, aqui da nossa vida espiritual, a gente já começa a ser responsável por aquilo que a gente faz, pelas nossas escolhas. E aí somos responsáveis pelas nossas escolhas, temos a liberdade de escolher, mas somos responsáveis pelas consequências dessa escolha. Assim são nossos filhos como eles vão crescendo. A gente vai orientando, a gente vai falando, eles vão chegando na adolescência e chegam na fase adulta. E só que a gente não lembra que eles são adultos, né? A gente tem um mau hábito de dizer, para a mãe e filho é sempre criança. E nisso a gente acha que a gente tem o direito e a liberdade de interferir na vida deles. A gente tem que ter cuidado até onde a gente pode e até onde a gente deve e quando nós estaremos desrespeitando a liberdade de escolha dele. Isso não quer dizer que eu não tenha que ser solidária, que eu não tenha que estar ao lado, que eu não tenha que estender a mão. Mas quer dizer, sim, que eu não tenho direito de interferir na liberdade de escolha de quem quer que seja, mesmo que esse ser seja nosso filho, porque ele não é nosso, ele está nosso filho nesse momento e precisa do nosso respeito, né? E seguindo aqui nessa lei de liberdade, porque eu segui o curso aqui de Kardec, fui seguindo o estudo dele, ele entra num outro item nessa lei de liberdade que fala de escravidão. E aí, quando a gente reflete sobre escravidão, a minha cabeça fez assim, né? Tudo que é tipo de escravidão que a gente possa pensar e refletir sobre ela. Mas para que a gente dê início, eu vou ler para vocês as duas primeiras questões sobre isso. A 829, Kardec pergunta: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso de força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E na pergunta seguinte ele fala: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural, ou seja, é lei daquele momento, daquela época que haja escravidão. E a resposta dos espíritos é clara: o mal é sempre o mal. Não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreender. E aí, quando a gente fala de escravidão, a gente remete ao pensamento, à escravidão lá das guerras, lá do início, que os romanos escravizavam outros povos e assim por diante, e vamos chegando aqui até nós, onde os escravos eram comprados como animais de carga, sem o menor respeito, e não eram nem considerados humanos, achavam que os negros não tinham alma. Esses abusos terríveis por que todos nós passamos. E aí muitos de vocês podem estar pensando: passamos? Não, ainda existe. E acabamos de ver que ainda tinham funcionários, homens trabalhando em regime de escravidão. Mas existe uma diferença fundamental nisso tudo. Hoje é crime. Hoje é crime. Hoje qualquer regime que se faça um homem dono de outro homem é crime no mundo inteiro. Isso é um avanço. Quem pratica está praticando um crime e ele sabe que está praticando um crime. Ele não é mais abonado pela lei vigente no país em lugar nenhum. E aqui, na primeira questão, os espíritos são claros para Kardec. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem para outro homem.
E quando eu penso aqui em sujeição absoluta, eu não estou pensando só no regime de escravidão que tivemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Eu estou pensando em sujeição mesmo. Quanto de escravidão acontece no nosso dia a dia? E hoje, quando falamos aqui das mulheres, quantas mulheres são submetidas a um regime de sujeição aos seus maridos? Seja porque tem baixa autoestima e o marido a agride, e hoje também é crime, não é? A agressão não é só agressão física, mas é também agressão emocional, agressão verbal, agressão moral, e isso é regime de sujeição, e isso é escravidão. E por que ainda existem pessoas que sujeitam outras ao seu domínio? E por que existem pessoas que se deixam sujeitar? Por quê? E aí a gente fica pensando, fiquei pensando muito nisso, né? O que me leva a tão baixa autoestima que eu acho que o outro pode ser dono da minha vida e me escravizar emocionalmente e me escravizar moralmente? Será que eu faço isso comigo? Quanto tempo da minha vida eu me sujeitei a algumas coisas para poder me libertar? Será que eu estou ainda me sujeitando a quê? Que tipo de escravidão a gente se submete? Vocês já pensaram sobre isso? Eu hoje pensei muito. A que tipo de escravidão eu me submeto? Porque existem várias. De homem para homem, de homem para mulher, de mulher para homem, de mulher para mulher. E de toda uma sociedade sobre nós. E de tantas coisas que nos dominam e a gente se escraviza. Quantos de nós se escraviza ao álcool, às drogas, à mídia, ao que a sociedade nos fala e nos impõe? Quantas mulheres estão escravas da beleza que foi imposta um padrão e se sentem menores e infelizes porque não seguem aquele padrão que foi imposto porque uma sociedade decidiu isso? Quantas? Isso não é uma forma de escravidão? Não existe algo ou alguém sujeitando uma outra pessoa a seguir aquilo, porque senão não vai ser feliz? Isso tudo é material, porque a escravidão é isso, né? E a gente vai se sujeitando de tal forma que parece que a gente vai murchando. A gente vai murchando, né? E a escravidão psicológica, que muitas vezes a gente sofre dentro de um lar, seja de um filho com uma mãe com um filho, com um pai, com um marido, né? Em que você fica ali preso até por uma chantagem emocional que te escraviza e não te deixa crescer. Quantas formas de escravidão a gente vive? É só a gente ir buscando que provavelmente a gente vai achar alguma forma que a gente é preso, né? Será que existe alguma forma de pensamento de alguém ou de algo que está nos escravizando? Hoje, a gente vê quantos jovens são escravos do computador, dos jogos de computador, que ficam ali doentes, presos, sem vida, dominados. Então a escravidão institucional, aquela que a gente conhece, teoricamente acabou. Teoricamente. Porque existem nações dominando outras nações, não é? Explorando outras nações menos ricas, sem condições de finanças, e utilizando aquela mão de obra barata para que outros lucrem. A escravização do capitalismo para com todos nós. Existem várias formas de escravidão que tolhem a nossa liberdade e a gente aceita. O pior é isso. A gente normaliza essa escravidão e aceita como sendo uma coisa bacana, normal,
faz parte da vida. Faz parte da vida uma porção de coisas, mas o importante é a gente saber que está fazendo porque a gente quer. Não, eu estou hoje, estou fazendo isso, mas eu quero, mas eu não estou preso, eu estou pensando, sou eu que quero. Esse pensamento me pertence, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aceitando isso? O que me leva a estar de acordo com tudo isso que está acontecendo? Né? E se a gente não parar e não pensar, se a gente não parar, não refletir, não analisar tudo isso, a gente fica preso. A gente fica preso, aprisionado. Aprisionado em nós mesmos. Porque passamos a aceitar, muitas vezes, aquilo que não é aceitado e que não traz felicidade para nós. Né? Inclusive, dentro do nosso pensamento. É como se o nosso pensamento estivesse ligado a alguma coisa que está em volta e que deixou de ser nosso em algum momento. Né? Será que o que eu penso, sou eu que penso? Será que aquilo que eu estou analisando é uma análise minha? Ou vem de outro? Ou vem da sociedade? Ou vem da família? Ou vem da religião? Por que eu estou pensando nisso? Eu realmente refleti, questionei, analisei? Que é lógico, tem tantas coisas que a gente aprende na nossa infância que ficam. A gente só precisa saber por que fica. Padrões que a gente recebe de educação que a gente recebeu do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó. E a gente vai repetindo. Mas vai repetindo porque concorda? Já analisou para ver se é isso mesmo? Ou está repetindo porque está ligado no automático? Eu já contei isso aqui milhões de vezes, vou contar de novo mais uma vez. Isso eu ouvi uma palestrante aqui na casa. Ela contando um caso que uma família tinha, numa determinada festa, uma tradição de assar uma carne. Então era uma carne grande e que eles dividiam, cortavam a carne, temperavam e tinha que ser em 2 tabuleiros para assar essa carne. E assim foi. A avó fazia assim, a mãe fazia assim. Quando chegou a neta, foi fazer, ela falou, por que a gente não bota só num tabuleiro? Não, a sua avó falou que é assim, a carne para ficar igual à sua avó tem que ser repartida e postas em 2 tabuleiros, para que ela fique bacana como ficava dela. Eu não estou entendendo qual é a diferença disso. Não, porque tem que ser assim. Aí a jovem não se conformou com tem que ser assim, falou, avó, por que tem que partir a carne e botar em 2 tabuleiros, em vez de botar num só e botar no forno? Ela falou, mas não tem que partir. Mas a minha mãe disse que você disse, não, eu fazia assim porque o meu forno era pequeno, não dava para botar um tabuleiro grande. Mas agora o forno é grande. Então a gente questiona o que a gente aprende. Ou a gente vai repetindo sem pensar, sem questionar, sem análise, só por repetir. Então esse pensamento é meu ou está vindo da onde? E eu aceitando como se fosse normal, sem nenhuma análise, né? E aí Kardec, como cientista que era e reflexivo, ele foi perguntar para os espíritos sobre essa liberdade de pensar. E ele faz a seguinte pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual goze ele de absoluta liberdade? E os espíritos lhe respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe espelhos. Não tem como alguém conseguir botar uma rédea no nosso pensamento. Pode-se deter o voo, porém não pode-se aniquilar. O pensamento veio. Né? Você pode até falar, opa, esse pensamento não está bacana, deixa eu tirar ele daqui. Mas você não pode aniquilar, ele já veio, ele já chegou. E aí ele faz a pergunta seguinte, que a gente sabe que o nosso pensamento é livre, que ninguém detém, todos nós aqui sabemos. Agora ele faz a pergunta seguinte, diz: é responsável então o homem pelo seu pensamento? Perante Deus,
perante Deus, somente Deus, sendo possível conhecê-lo, ele condena ou absolve segundo a sua justiça. Então todos nós aqui, todos nós aqui na Casa Espírita, a gente sabe que pensamento é energia e energia criadora. A gente sabe disso, né? Pensamento, tá bom, não precisa botar muito forte não, só para frente um pouco. O pensamento é energia e energia é criadora. Logo, nós temos total responsabilidade por aquilo que pensamos, porque o nosso pensamento cria, e a gente sabe que a gente cria formas de pensamento, e que o pensamento... Eu tenho um problema com o microfone. E que tá saindo, né? E que o pensamento, como sai, é que nem uma flecha. A gente soltou um pensamento ruim para alguém e vai. Se a pessoa estiver de boa, inteirinha ali, sem deixar, o que vai acontecer? Vai bater que nem um vidro, igual uma bola que eu atiro. Aquele pensamento vai e volta para mim. Então somos extremamente responsáveis por aquilo que pensamos, né? Embora o nosso pensamento tenha total liberdade, nos confere total liberdade, mas também nos confere total responsabilidade por tudo na nossa vida. Então cuidado com o que a gente pensa. Cuidado com o que a gente pensa, que dependendo daquilo que a gente pensar, a gente vai ser mais feliz ou menos feliz, mais responsável ou menos responsável. Tudo que a gente pensa nos pertence, né? E nós precisamos ter essa liberdade de pensar, porque o nosso pensamento, sendo força criadora, ele pode gerar muitas coisas positivas, né? Porque se a gente não tivesse liberdade de pensar, nós seríamos robôs, né? Seguindo ali robotizados o que os outros determinassem na nossa vida, repetindo padrões que muitas vezes não iriam nos pertencer, né? Então é preciso que a gente saiba que a gente tem liberdade no pensamento total, ampla e restrita, mas temos responsabilidade total, ampla e restrita por tudo aquilo que a gente pensa e por tudo aquilo que a gente cria, né? Porque a nossa liberdade, ela está ali ligada à nossa consciência. E como é que é aquela máxima do Livro dos Espíritos? Aonde está escrita as leis de Deus? Aonde está escrita a lei de liberdade? Aonde? Todo mundo sabe responder isso. Da nossa consciência. Está ali, na nossa consciência, né? É a nossa consciência que, quando ele fala aqui, né, somente Deus, sendo possível conhecê-lo, ele condena e absolve. Não é Deus. São as leis que estão aqui. Para onde está a minha consciência? Do meu lado esquerdo. Aqui na nossa consciência, que está aqui dentro em algum lugar, que vai dizer para mim: opa, Thelma, tua cabeça está tranquila agora no travesseiro? Tá não, né? Sabe por quê? Porque a consciência está pesada. E a gente sabe, hoje, nesse nível evolutivo, porque a gente está aqui numa quarta-feira, né, 8h15 da noite, conversando, refletindo, porque a gente está buscando alguma coisa a mais. A gente não está aqui à toa para passar o tempo, né? A gente está buscando um entendimento maior. E nessa busca, a nossa consciência, ela vai falando com a gente. Então a gente, quando faz alguma coisa errada, quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente fala alguma coisa que não deve, essa consciência grita em nós, fala: olha, está toda errada. Isso te dá angústia, dói no estômago, dispara o coração, a cabeça não para de pensar. É ali que está o nosso pensamento ligado à nossa consciência, dizendo para a gente: está legal ou não está legal, né? E Kardec continua nessa liberdade de consciência, perguntando aos espíritos: será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Tem o homem o direito de pôr embaraços na liberdade de consciência de alguém?
E os Espíritos respondem: falece tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe julgar essa consciência. Por quê? Porque está aqui em nós, está escrito aqui na nossa consciência. E nós mesmos vamos fazendo essa reflexão à medida que nós vamos amadurecendo espiritual e moralmente, né? Daí a importância de uma coisa que a gente tem falado aqui incansavelmente, porque isso vem nos despertando dia a dia, né? A importância da gente se conhecer, da gente fazer esse trabalho do autoconhecimento, né? Porque somente através do autoconhecimento